Fala galera, tudo bem com vocês? Bom galera, a gente sabe que a gente atrasou um pouco o nosso conteúdo, né? Visto que eu tive problemas técnicos. Esse é o quarto vídeo que eu gravo para vocês terem uma ideia, tá? Esses vídeos eles não estavam saindo som, mas aí problemas mesmo, então acredito que esse vai, se Deus quiser. O nosso assunto, galera, é formação socioespacial do continente americano. Quando a gente fala de algo, de uma formação de algo, no caso de um continente, a gente vai falar da questão da colonização desse continente, tá? Socioespacial. Quando a gente lê essa palavra socioespacial, é a sociedade e o espaço, tá? Uma sociedade que está inserida em um certo espaço. E o continente americano, que é importante a gente saber, é importante a gente falar do continente americano. Por quê? Porque é o continente que nós estamos, né? Então é muito importante a gente saber sobre ele, tá? Sabendo sobre ele, a gente vai saber da nossa origem, a gente vai saber o porquê das coisas, tá bem? Então, essa primeira parte aí, ela é muito inquietante, tá? Aqui tem uma imagem de satélite, tá? Do nosso continente, tá? Vocês podem perceber que há uma parte aí com maior predomínio de luminosidade, tá bem? Então, essa luminosidade é descrita pelo geógrafo Milton Santos, que é o maior geógrafo brasileiro, tá bem? É descrito como território luminoso, tá? Território luminoso? Como assim, professor? O que caracteriza um território luminoso? Galera, segundo Milton Santos, territórios luminosos, tá, são partes mais desenvolvidas, tá, de uma determinada região. Vocês podem perceber aí que essa região, tá, olhando no globo e depois a gente vai olhar especificamente no mapa, a gente vai ver que é a América do Norte, mais especificamente Canadá e Estados Unidos, tá bem? A gente sabe, tá? É de nosso conhecimento que essas são as áreas mais importantes, as áreas mais desenvolvidas do continente americano. A gente pode ver um pouquinho aqui na América do Sul, mas especificamente no Brasil, ali na região sudeste, né? No sudeste brasileiro, que é a nossa área mais desenvolvida, tá? Então, por essa primeira parte aqui, a gente vai falar sobre isso, né? Dar essa informação. Aqui tem os questionamentos para vocês, tá? Para vocês responderem depois. Aqui tá com as respostas. Então, a gente vai prosseguir agora, tá? Extensão territorial, extensão e diversidade territorial. Claro, um continente tão extenso quanto esse, tá? Que só perde em tamanho para a Ásia, tá? É claro que vai ser o quê? Vai ser muito, como é que eu posso dizer para vocês? Muito diversificado. Seja por questão de paisagem, seja por questões culturais, seja por questão de fauna, flora, entre outros motivos, tá? Então, primeiras informações aqui para vocês, galera, tá? Nessa primeira parte aqui, o continente abrange uma área aproximadamente, tá, de 41 milhões de quilômetros quadrados, tá? E tem extensão territorial norte e sul. Opa, primeira informação, norte e sul. Mas, professor, o que configura uma região estar no norte ou no sul? Galera, essa linha aqui horizontal, tá? Bem aqui escrito Equador, tá? A linha do Equador diferencia. Tudo que está abaixo da linha é sul e tudo que está acima da linha é o que? É norte, tá? Então, por essas primeiras informações aí, a gente já tira, tá, a questão de que é região norte e o que é região sul, tá? O que é norte e o que é sul. Não falando em questão, por exemplo, aqui. Não, a gente está falando questão global, tá bom? Vamos lá, tá? Ele se localiza totalmente no hemisfério ocidental. Hemisfério ocidental, o que é
um hemisfério ocidental, professor? O que configura o hemisfério ocidental? Galera, o que configura Ocidente e Oriente é essa linha aqui, tá? Vertical, chamada meridiano de Greenwich, tá? Tudo que está à direita dele é Oriente e tudo que está à esquerda é Ocidente, tá bom? Deu para entender? Duas informações muito boas aí para vocês, tá? A título dessas informações aí para vocês. Linha do Equador divide hemisfério norte e sul e o meridional divide tudo que está de um lado, no caso do lado esquerdo, é Ocidente, tudo que está ao lado direito é Oriente. Tá bem? Dadas essas informações, também apresenta grande extensão leste-oeste, tá? Leste à nossa direita e oeste à nossa esquerda. Em algumas áreas sendo banhado por dois oceanos. Outra informação importante: Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. A leste, Oceano Atlântico e a oeste, Oceano Pacífico, tá? Assim, o território americano revela-se um mosaico de paisagens. Como eu disse para vocês, um território tão grande como esse, claro, vão existir os mais variados tipos de paisagens, galera, tá? Áreas geladas, como o Alasca, tá? Que tá lá em cima, tá bem? Que mostra bem aqui nessa imagem. Não sei se dá para vocês, mas o Círculo Ártico, o Alasca é mais ou menos aí, tá? Desertos como o do Atacama, de Texas, florestas equatoriais como aqui na nossa Amazônia, etnias dos mais variados tipos, povos e muitas culturas, tá bem? Vamos seguindo, tá? Regionalização do território americano, tá? Mas, professor, o que são, professor, tá? O que é regionalizar, tá? Galera, regionalizar nada mais é do que dividir, tá? A gente divide. Mas, professor, para que dividir, professor? Porque, pensem comigo, a partir do momento que você divide, por exemplo, esse território, esse continente que é tão grande, tá? A partir do momento que você divide, fica mais fácil o quê? Você conhecer, você estudá-lo, tá? Aí você vai estudando as pequenas partes para entender o todo, tá? Então, quantas Américas existem? Aqui vai falar sobre essas questões mesmo culturais, mais específicas, tá? Vamos para o mapa, tá? Lembrando que existem aqui nessa regionalização que leva em consideração aspectos físicos e aspectos naturais, tá? Leva mais a questão física mesmo, galera, tá? A questão da proximidade geográfica de cada um. Tanto que, mesmo sendo países diferentes na questão das desigualdades, Canadá, Estados Unidos e México, eles estão inseridos na América do Norte. Aqui, dividindo aqui, América Central, tá? Ela é um istmo, tá? Istmo, professor. O que é um istmo? O istmo nada mais é que uma faixa de terra, como se fosse uma ponte, tá? Que liga duas massas continentais. Nesse caso, o continente da América do Norte, tá? Claro, o continente americano, mas aqui utilizando dessa regionalização, falando da parte da América do Norte e da parte da América do Sul, tá? Importante também dizer que esse istmo, essa ponte, ela é cercada pelo oceano, tá? Por duas faixas de água de ambos os lados. É como se fosse uma ponte que ligasse, tá? A América do Norte à América do Sul, tá, galera? Importante isso aqui, América do Sul, claro, destaque Brasil. Então, esse primeiro critério, ele leva muito em consideração as condições físicas mesmo, galera. Questões de proximidade, tá? E aspectos naturais também, tá bem? Vamos prosseguindo aqui, tá? Ele fala aqui de algumas coisas, questão das montanhas, tá? Também que é uma condição natural que qualifica, por exemplo, os Andes, tá? Aqui na América do Sul e por aí vai. Vamos seguindo, galera. Uma informação importante antes da gente continuar voltando aqui, tá? Que eu esqueci de falar para vocês, tá? É essa questão aqui, não quer dar, tá. Essa questão dos oceanos, galera, é importante que vocês saibam isso, tá? Eu voltei aqui justamente para falar,
tá? Dos oceanos que banham o continente americano. É muito importante que vocês saibam disso, galera. Vamos lá, tá? Continuando, já falei daqui, né? Da questão da América do Norte, América Central e América do Sul. Essa primeira regionalização levando critérios físicos e critérios naturais, tá? Seguindo. Agora a gente vai falar especificamente, tá? Da América do Norte. América do Norte. A América do Norte, como é sabido de vocês, ela é constituída por 3 países, tá? Os países são Canadá, Estados Unidos e México. Ela fica situada, como vocês podem ver aqui, no hemisfério norte, tá? Na parte norte, por isso o nome América do Norte, tá bem? Essa região tem os melhores indicadores de qualidade de vida, tá? Eles são encabeçados, claro, pelos Estados Unidos e Canadá, tá? Muito importante que vocês saibam disso aí, tá? Continuando. Os Estados Unidos representam a maior economia mundial, a gente sabe, a maior potência, tem aproximadamente 25% da economia do planeta, enquanto o Canadá tem os melhores índices de qualidade de vida, o IDH, tá? O IDH, galera, ele considera critérios como os 3 critérios principais para se calcular o IDH. É a questão da renda, a questão da saúde e a questão da educação, tá? Então, esses são os indicadores básicos. Aqui, galera, tem uma tabelinha para vocês, tá? Essa tabela aqui, ela diz respeito aos 3 países da América do Norte, tá? Canadá, México e Estados Unidos. Vocês podem perceber aqui, tá? Já as primeiras diferenças, tá? 2 países desenvolvidos e um país emergente, que é o México, tá? Vocês podem perceber que há disparidade principalmente na mortalidade infantil. Mas, professor, por que existe tanta mortalidade infantil assim no México? Pelo fato de ser um país emergente, tá? Sendo um país emergente, galera, a gente sabe que as condições nesses países são mais precárias, tá bem? A partir do momento que essas condições nesses países são mais precárias, tá? Uma precariedade social, o que acontece? Acontece que, por exemplo, muitas pessoas não têm acesso a serviços básicos como saúde, tá? Não tem a saneamento básico, que é outro indicativo muito forte para que as pessoas possam viver com mais qualidade de vida, tá bem? Esgotos a céu aberto, por exemplo, não tem a questão das doenças, enchentes e tudo mais, dependendo da parte da região. Então isso faz com que o México aqui, ele seja, como se dito, um primo pobre, tá? Na América do Norte, tá bem? O índice de analfabetismo aqui nos Estados Unidos e Canadá é quase zero, tá? Quase zero. Então, isso marca a América do Norte. América Central, galera. O que seria a América Central? Ela é formada por 20 países, tá? Corresponde ao Istmo, já expliquei para vocês o que é Istmo, tá? Que é uma porção que liga o continente americano, tá? Sul e norte da América. Um fato importante, tá? Sobre essa América Central, tá? São as ilhas que fazem parte, tá? Essas ilhas que fazem parte da América Central, elas são chamadas de América Central Insular, tá? Que é esse conjunto de ilhas que fazem parte, tá? América do Sul, galera. Rapidinho, uma coisa importante. As principais atividades deles são o turismo, claro, parte do Caribe ali, tá? E a agricultura. A gente pode dar destaque aqui na América Central, a República Dominicana, que tem o maior PIB na América Central. América do Sul, claro, a gente tem que dar destaque ao Brasil, país emergente, tá? De economia emergente, mas que ainda vive resquícios da sua colonização, tá? Visto que quando a gente fala, por exemplo, quando eu for falar em desenvolvimento mais à frente para vocês vão entender. Com mais de 420 milhões de habitantes, a população descende principalmente de indígenas, tá? Africanos, espanhóis e portugueses. No caso, principalmente e unicamente Brasil, que fala o português, tá? Aqui na América.
Vamos lá. Lembrem que eu falei para vocês que o primeiro critério utilizado para essa regionalização foram o quê? Foram físico e natural, tá? Agora, o critério, galera, levado em consideração para essa segunda regionalização não vai ser mais essa questão dessa proximidade, vai ser sim a questão do quê? A questão econômica, a questão cultural, tá? Então, vamos lá. Considerando as características socioeconômicas e culturais de diferentes países e sociedades localizadas no continente americano, podemos regionalizar a América em anglo-saxônica, tá? O que são anglo-saxônica? Por que saxônica? Porque descende, galera, dos povos saxões, que foram uma confederação de tribos, tá? Germânicas do norte, claro, da Germânia, caso Alemanha, que migraram para a ilha da Grã-Bretanha durante a Idade Média e se fundiram com os anglos, tá? Por isso, anglo-saxões, tá? Formando, claro, os anglo-saxões que formariam primeiro o Reino Unido, depois a Inglaterra, tá? Esse povo foi justamente o que colonizou, tá? Estados Unidos e Canadá, além de uma parte francesa, tá? Porque no Canadá, se vocês não sabem, uma parte do Canadá fala francês, tá? Então, esse povo que colonizou, diferentemente da América Latina, tá? Que são todos os outros países, são os países da América, são todos os países do continente americano, exceto Estados Unidos e Canadá. O que acontece? Acontece que todos os outros países foram colônias de exploração, tá? No caso, Estados Unidos e Canadá foram colônias de povoamento. Então, isso explica muito a questão das raízes, tá? Do subdesenvolvimento desses países que fazem parte dessa América Latina, galera. Por quê? Porque visto que eles foram explorados, enquanto eles estavam sendo explorados, os outros países estavam, como Canadá e Estados Unidos, estavam sendo investidos, por exemplo, nas indústrias, tá? Visto que as indústrias elas chegam aqui na década de 1930, né? Começa a se industrializar, por exemplo, o Brasil, muito tarde, visto que já no século XVIII as outras potências, no caso, estavam se industrializando. As potências que eu digo, Canadá e Estados Unidos, tá bom, galera? Então, partindo dessa ideia, a gente pode entender as raízes do subdesenvolvimento de todos os problemas que acontecem nessa América Latina, tá bom? Latina, os países do continente americano, tá? Informação importante aqui no finalzinho. Convém observar, porém, que essa região não é absoluta. Alguns países, territórios da América Central e Insular não têm língua oficial inglês, outros línguas não latinas, como o holandês. Porque há uma mistura, querendo ou não, tá bom? Aqui, no finalzinho aqui, tem uma tabela, tá? Que ela vai falar aqui, América Anglo-Saxônica, mostra os países que fazem parte, mostra o IDH, como eu falei para vocês. O IDH é calculado a partir da renda, da saúde e da educação, tá? Quanto maior esses índices, maior será o índice de IDH, índice de desenvolvimento humano. Porque a partir do momento que as pessoas têm qualidade de saúde, têm qualidade de educação, têm uma renda boa, eles vão viver melhor, tá? Então, isso mostra que os países como o Canadá, os países como os Estados Unidos, eles são os mais desenvolvidos, tá bem? E o resto, países como o Brasil e México, países emergentes, e os países subdesenvolvidos que existem, tá? Aqui na questão da América Latina, tá? O que vale ressaltar aqui, galera, a gente tem que entender que nesse momento aqui há duas regionalizações, tá? A primeira que divide a América em três por critérios naturais, tá? Por critérios que eu posso dizer para vocês, critérios físicos, tá? Questão da proximidade mesmo. E a segunda regionalização, tá? Que ela vai regionalizar em apenas duas
na primeira regionalização em 3, América do Norte, América Central e América do Sul. Nessa segunda, que vai levar em critérios socioeconômicos, em 2, a anglo-saxônica e a América Latina. Antes de explicar essas 2 imagens aqui do final, vamos recapitular tudo que a gente já falou, tá? A gente começou falando sobre a importância de estudar, certo? A formação desse continente. Então, por que é importante estudar? Por que é importante falar sobre ele e tudo mais. Tá? Falamos dos territórios luminosos, que são porções do espaço mais desenvolvidas, dependendo do local. A gente falou aqui dessa questão de como diferenciar o Oriente do Ocidente, como diferenciar o hemisfério sul para o hemisfério norte, tá? Hemisfério norte e hemisfério sul, linha do Equador, Oriente e Ocidente, meridional de Greenwich, tá? Falou sobre a riqueza de povos, de população que tem aqui. Depois a gente veio falar da questão da regionalização, tá? De quantas Américas existem. Tá aqui para vocês um mapazinho, tá? Falou que esse primeiro aqui, quando é dito América do Norte, Central e do Sul, a gente leva critérios físicos e naturais, tá? Falou de cada uma América especificamente, desse critério. Depois falou da região, da regionalização, tá? Socioeconômica e cultural, tá? Lembrando que, por que regionalizar? Dividindo para conhecer melhor, tá? O que? O continente, tá? Aí tem essa tabelinha aqui. E por último, galera, mas não menos importante, a gente vai falar sobre essas imagens aqui, tá? Essa primeira imagem aqui é da pobreza e miséria nas ruas de Porto Príncipe, capital do Haiti, o país mais pobre da América Latina, tá? O país mais pobre do continente é o Haiti. Enquanto há uma disparidade aqui do lado, o consumo bastante incentivado nos Estados Unidos. Isso aqui, essa foto é em época de Black Friday, tá? Então, vocês podem observar aqui que um grande continente e suas várias peculiaridades, suas várias particularidades, tá? As suas diferenças. Por quê? Porque enquanto uns vivem bem, outros não vivem bem, certo? Então, o que é que eu quero que vocês entendam aí, galera? Que como a América é um continente tão grande, tá? Muito grande, então faz com que existam várias diferenças de seus povos, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Tudinho essa primeira parte aí, tá? Lembrando que a gente vai ter 2 aulas essa semana de geografia, tá? Vou marcar uma tarde com vocês para continuar, visto que a gente ficou meio atrasado por conta desses problemas que ocorreram. Essa é a 4ª vez que eu tô gravando, inclusive, esse vídeo, mas espero que dessa vez dê certo, tá bem? Aí, no nosso próxima aula, que vai ser à tarde, a gente vai falar da formação histórica, tá? E o processo da colonização da América, mais especificamente. Aqui a gente falou de ordem bem geral sobre eles, tá? E depois a gente vai falar de forma mais específica, tá? A gente vai falar sobre a formação, a gente vai falar da América como ela era antes de Cristóvão Colombo, tá? A gente vai falar dos povos pré-colombianos, bem, a gente vai falar muito disso. E a gente vai falar também sobre a partilha do território, a herança colonial e tudo mais, tá, galera? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? É importante que vocês viram que eu não li todo, claro, o material de vocês. Por que eu não li todo o material? Porque vocês vão ter que ler ele. Eu fui pegando as partes principais, tá? E vocês ficam a critério de vocês, tá? Ler todo esse material aí, tá bem? Dessa nossa aula de hoje. Ler, anotar todas as dúvidas pra gente tirar agora na hora da nossa aula, tá bem? A partir de agora que você terminou de assistir o vídeo, você vai fazer o quê? Você vai ler, tá? Você vai anotar suas dúvidas que tiveram do vídeo e tirar todas elas. E vamos tirar todas elas, tá bem? É muito importante que a gente tire essas dúvidas, tá? Pra gente poder avançar, pra falar desse conteúdo aqui, viu, galera? Então, espero que todos fiquem bem, tá? E vamos às dúvidas agora. Um abraço, galera.